Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam tributadas ações de graças e honra e glória e poder por todos os séculos. Missão Evangélica Boas Novas. Programa Boas Novas. O que jamais passou pela mente de pessoa alguma em toda a história do gênero humano, salvação eterna, vida eterna de graça, sem participação humana nenhuma, é o que pregamos, porque é isso que significa o Evangelho da Graça do Senhor Jesus. No princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1. Depois disso criou o Senhor as galáxias com todos os milhões de corpos, como consta. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Gênesis 1:16 e 19. A ciência, depois de milênios, reconheceu que, se a Terra estivesse 5% mais próxima do Sol, a temperatura chegaria a centenas de graus, como acontece com Mercúrio, o primeiro planeta interno. E se estivesse 5% mais distante, ela, a Terra, seria uma imensa bola de gelo. Conclusão: a Terra está na distância exata para que pudesse existir vida biológica. E tem mais: um pouco menos de massa e não haveria força gravitacional para manter a atmosfera. Um pouco menos de massa faria isso. E um pouco mais de massa, o clima seria insuportável. Afirma também a ciência que, se não possuísse a Terra uma inclinação em torno de seu eixo imaginário, as estações inverno, primavera, verão e outono não aconteceriam. E que se ela não estivesse envolvida por uma camada protetora de ozônio, os raios ultravioleta do Sol, prejudiciais à saúde de homens, animais e plantas, atingiriam em cheio sua superfície, causando danos terríveis. Assim, quando Deus criou a Terra, tomou todas essas providências e outras tantas, pois sabia de todas as implicações que acometeriam a vida que nela ele faria surgir. Fatos tão marcantes e tão determinantes tornam a teoria do Big Bang coisa insípida e ridícula, cuja serventia é alimentar a vaidade boba de incrédulos que acabam, depois da morte, por dar com as costas no Hades. A vida é possível na Terra e não o é em outros planetas do Sistema Solar, por ter o Criador preparado a Terra com tudo aquilo que seria e é necessário para o surgimento, o crescimento e a preservação de quantas espécies existam nos reinos vegetal, mineral e animal. Sob a perspectiva microcósmica, o planeta Terra é um monstro de dimensões colossais. De acordo com cálculos aproximados, a Terra tem uma massa de quase 6 sextilhões de toneladas. Seu volume é estimado em 1.075 bilhões e 605 milhões de quilômetros cúbicos. E sua área total mede 510 milhões e 934 mil quilômetros quadrados. Em uma velocidade de 106 mil quilômetros por hora, ela percorre em um ano, enquanto dá uma volta completa em torno do Sol, 928 milhões e 560 mil quilômetros. Já sob a perspectiva macrocósmica, a Terra não passa de uma bola de gude no espaço. Informa a astronomia
existirem no sistema solar, que por sua vez é um ponto discreto na borda da Via Láctea, nossa galáxia, planetas bem maiores que a Terra, a exemplo de Urano, 80 vezes, Netuno, 92, Saturno, 726 e Júpiter, 1334 vezes. Afirmam os cientistas da área ser o Sol mais de 1.300.000 vezes maior que a Terra. Isso parece muito, e mas estrelas dentro e fora da Via Láctea existem absurdamente maiores que o nosso Sol, como Capela, 18 vezes, Sírio, 6.000 vezes, e Antares, da constelação do Escorpião, 90 milhões de vezes. Segundo a ciência astronômica, a Via Láctea teria 200 bilhões de estrelas e o universo conhecido 70 sextilhões delas. E se no princípio criou Deus os céus e a terra, também no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nesse minúsculo ponto do espaço, no planeta Terra, o Eterno planejara colocar seres morais, que seriam criados à sua imagem e à sua semelhança, e assim foi. Sendo morais, os seres criados, o homem e a mulher, poderiam, se quisessem, contrariar a vontade daquele que os criara. E eles não passaram no teste da obediência, indo na conversa do tentador. Não deviam ter feito aquilo, mas podiam fazer. Tinham o poder para fazer e fizeram. Para consertar e remediar o mal provocado por suas criaturas, o Eterno então formulou um plano que consistia na substituição das criaturas agora falhas e pecadoras, logo sem condição alguma de manter comunhão com ele, por alguém que, vivendo nas mesmas condições em que eles, Adão e Eva, viveram antes da desobediência, vencesse aquele que os vencera. E isso, é claro, sem qualquer tipo de truque ou mágica, sem nenhuma manobra que favorecesse o candidato a Salvador. E nem é preciso dizer que assim seria. O Deus sério que tudo criou não haveria de admitir em sua economia desvios éticos e morais, por menores que fossem. E o inimigo e suas hostes, aqueles que precisavam ser vencidos, eram e são seres morais, isto é, inteligentes, lúcidos e com discernimento. Não se dariam por vencidos se vencidos não fossem legitimamente. E o Velho Testamento, desde o Gênesis, mostra a vontade do Altíssimo, seu empenho, suas demonstrações de misericórdia e de amor para resgatar o ser humano pecador da situação terrível de estar morto espiritualmente, e isso a partir dos 20 anos completos. Alguém iria pagar o preço do resgate e o faria de forma completa. E o Senhor Deus antecipou sua aceitação, admitindo a oferta de Abel e repudiando a oferta de Caim, já lá, ainda no início. Esteticamente, a oferta de Caim era bem mais aprazível, um cesto cheio de frutos da terra. Mas a oferta de Caim apontava para seus próprios esforços, apontava para aquilo que ele conseguira produzir. Abel, sim, Abel acertou em cheio, ainda que esteticamente sua oferta fosse e tenha sido desagradável, um cordeiro a respingar sangue e já sem vida. Assim seria na consumação do plano. O Cordeiro de Deus, seu próprio Filho, esvaindo-se ou esvaziado de seus poderes como Deus unigênito, esvaindo-se em sangue. Sangue que começaria a ser vertido no Getsêmani, que continuaria a cair
por toda a noite da quinta-feira, através das feridas provocadas pelas pancadas e pela coroa de espinhos, e que jorraria ainda mais intensamente pelas feridas recebidas na crucificação. Nada menos que o que aconteceu na cruz satisfaria a justiça eterna. E tudo o que antes foi feito, repita-se, foi feito visando o que faria o Senhor Jesus no cumprimento das exigências de toda a vontade do Altíssimo. Os patriarcas, a lei, os profetas, o povo da promessa, Israel, tudo e todos apontavam e apontaram para ele, para o Cordeiro de Deus. E o universo todo aguardava com expectativa profunda a exclamação pronunciada pelo Salvador momento antes de sua morte. Momentos antes de sua morte, está consumado. Está consumado, sentenciou o Senhor Jesus. Está consumado, ratificou Deus Pai, o Eterno, ao ressuscitá-lo de entre os mortos, e agora com um corpo capaz de atravessar portas fechadas, João 20:19, e capaz de teletransportar-se, ou seja, capaz de cumprir distâncias enormes sem dar um só passo, João 20:19-26, Lucas 24:30 e 31. Se o Filho afirmou ter sido consumada a obra salvadora, que exigia, aliás, e exigiu sua morte, e se o Pai repetiu ter sido de fato consumada tal obra, o que teria ficado faltando? Ou o que faltaria ainda para que fosse verdade aquilo que o Filho e o Pai, o Senhor Jesus e o Eterno, afirmaram? Se por acaso a afirmação de estar tudo consumado na obra salvadora tivesse tido origem somente nos lábios do Salvador e ainda na cruz, poder-se-ia admitir, considerando-se a posição de incrédulos e de ateus, que sendo ele parte interessada e estando sob o peso do sofrimento e da dor, não ter ela o peso que requeria a justiça divina. Mas o Pai ratificou a afirmação do Senhor, ressuscitando-o. Jesus não se ressuscitou a si mesmo. Deus o ressuscitou, aprovando o seu sacrifício. O Espírito Santo fez constar esse fato em diversas ocasiões. Atos 2:24, 2:32, 3:15, 4:10, etc, etc. Tem-se então o testemunho do Filho, do Verbo vestido de homem, e o testemunho do Altíssimo, daquele que é a última instância, daquele que tem a última palavra, a palavra final. Se existe quem não se dê por satisfeito com tudo isso, então, paciência. E o pior é que existe. Parece mentira, mas existe. É o cúmulo do absurdo mais absurdo, porém, existe. Ao longo dos séculos, apareceram figuras as mais esquisitas, insinuando haver necessidade de acréscimos, de reparos e de melhoramentos na obra do Salvador, mesmo tendo sido ela consumada perfeitamente, acabadamente. Nesse caso, a redundância é necessária. Ainda no primeiro século, judaizantes perturbavam remidos, judeus e gentios, fazendo questionamentos acerca da suficiência da obediência do Senhor, como se lê e se observa principalmente nas cartas aos Gálatas e aos Hebreus. A coisa continuou com a ascensão do clero romano, que, dando uma de xerife, passou a ameaçar a humanidade com suas encíclicas e bulas e com seus tratados, excomungando quem quer que não rezasse literalmente por sua cartilhinha. Mas a coisa virou praga mesmo no século XIX. Quando ia chegando ao fim o período de Filadélfia, a Igreja do Amor Fraternal, quando surgiram movimentos de avivamento espiritual legítimo ou legítimos
movimentos com a pregação firme e forte da mensagem da cruz, com nomes como Finney, Moody e outros, surgiram também grupos com a Bíblia ou sem ela, pretendendo ser, cada um dos que os lideravam, porta-voz do Eterno, e com uma mensagem complementar dele, ou com iluminação suplementar, para fazer conhecidos seus desígnios. E pasme o mundo todo. Deus teria deixado para o século XIX, portanto, depois de cerca de 1700 anos, a iluminação sobre as escrituras gregas. Quer dizer, por nada menos que 1700 anos, os que viveram em torno do Novo Testamento teriam vivido na penumbra, pois faltar-lhes-iam novas revelações com a iluminação final. Os exemplos não faltam. Cuidemos dos mais ruidosos e que obtiveram sucesso reconhecido. Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec, nascido em 1804 e morto em 1869, codificou a doutrina espírita, afirmando ser ela a terceira e final revelação. As outras duas seriam a de Moisés e a de Jesus. Allan Kardec era francês. Kardec fez citações bíblicas em praticamente todas as suas obras. E na mais importante delas, o Evangelho segundo o Espiritismo, foram nada menos que 265. Mas é claro, Kardec não confiou nem por um segundo no poder e na eficácia do sangue do Salvador, considerando-o sempre como um guia, um modelo, um padrão de bondade e de caridade a ser seguido. Aliás, a máxima do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Pena que o Altíssimo não tenha sabido disso, senão o sacrifício do Filho amado teria sido evitado, sendo substituído pela caridade em cada um e de cada um. Em 1823, nos Estados Unidos, um cidadão, Joseph Smith, teria recebido instruções sobre o livro de Mormon, que deveria ser traduzido para o inglês. O livro de Mormon seria nada menos que um outro testamento de Jesus Cristo. Como, segundo eles lá, o Novo Testamento teria sido insuficiente, mesmo que com ele as Sagradas Escrituras passassem a ter 70 livros, nem mais, nem menos, sendo 70 a multiplicação de 7, o número da plenitude ou da consumação, por 10, que inicia com a unidade e é concluído com o 0, que aponta para o infinito. Um outro testamento vindo dos Estados Unidos e através de um profeta norte-americano seria necessário. E existe quem acredite nisso. Pior para os tais. Um pouco depois de Joseph Smith, apareceu Ellen White, também nos Estados Unidos. É que Deus teria deixado de usar profetas hebreus, deles precisando, preferindo, a partir do século XIX, profetas norte-americanos. Deve ter sido por causa do dólar ou do idioma inglês, ao invés do grego. São os bestiais acréscimos à perfeita obra da cruz. São os pretensos lampejos de iluminação extemporâneos ou fora de época. Na edição condensada de sua principal obra, O Grande Conflito, Ellen White, as páginas 9, 10, 12 e 13, afirmou, abre aspas, em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário à salvação. Todavia, o fato de que Deus revelou sua vontade aos homens por meio de sua palavra não tornou desnecessária a contínua presença e direção do Espírito Santo. Em harmonia com a palavra de Deus, deveria o Espírito continuar sua obra durante todo o período da dispensação evangélica. Mediante a iluminação do Espírito Santo, as cenas do prolongado conflito entre o bem e o mal foram patenteadas
a autora destas páginas. À medida que o Espírito de Deus me ia revelando à mente as grandes verdades de sua palavra e as cenas do passado e do futuro, era-me ordenado tornar conhecido a outros o que assim fora revelado, fecha aspas. Ellen White não chegou a afirmar, como os seguidores de Mormon, serem seus escritos um outro testamento de Jesus Cristo. Isso realmente ela não fez. Só que, ao dizer-se depositária de revelações à margem das escrituras gregas, deixou ela patenteado não terem sido suficientes as revelações dadas pelo Espírito Santo aos instrumentos humanos que as compuseram e registraram. E voltamos no argumento. Deus só se teria dado conta da necessidade de novas revelações no século XIX. E mais, a uma mulher. O que ele não fez com qualquer dos 70 livros das Escrituras. E por fim, a uma mulher norte-americana, sem qualquer vínculo com o povo judeu. Que maldade! O Eterno teria deixado sem iluminação e sem a contínua presença do Espírito Santo dezenas de gerações da igreja, ou dezenas de gerações de remidos. Ora, ora, façam-nos um favor, por favor. Depois foi a vez de Charles Russell, um outro iluminado, entre aspas. A coisa começou lá pelos idos de 1884, mas o russellismo se tornou mais dinâmico com Rutherford, que aderiu ao movimento em torno de 1906 e ganhou o mundo com a Torre de Vigia, e de onde eram e são todos eles? Ora, dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos também surgiu o pentecostalismo a partir do início do século XX. E outra vez o Senhor Deus teria deixado os remidos de dezenas de séculos sem iluminação e sem rumo, pois sem as manifestações sobrenaturais, chamadas de dons do Espírito Santo, ou carismas, entre as quais se destacam as línguas muito estranhas. A exemplo de Ellen White, de Joseph Smith, de William Branham e de Charles Russell, o pentecostalismo surgiu com a proposição de ser a salvação da lavoura espiritual. Sem ele, tudo seria trevas e nada mais. Sabidamente, todos esses movimentos cresceram e têm crescido de fazer gosto, mas nada parecido com o neopentecostalismo. Esse das curas a todo custo, esse da prosperidade galopante, das maravilhas, dos milagres, etc. Esse nasceu por aqui mesmo. Em um mundo posto no maligno, 1 de João 5,19, que é seu Deus, segundo aos Coríntios 4:4, quanto mais alguém se afastar da verdade neotestamentária, mais progredirá, mais prosperará. E o que existe de admirável nisso? Faria algum sentido e teria mesmo origem em Deus algum desses movimentos? Se na criação ele providenciou tudo quanto seria necessário para o pleno desenvolvimento e para a total preservação da vida, com a combinação atmosférica, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, ou vice-versa, com a provisão da água potável em abundância, com a distância exata entre a Terra e o Sol, com a inclinação de 15 graus da Terra, a fim de acontecerem as estações, e com tudo o mais, para a vida biológica. Por quê? No plano da redenção, quando admitiu o sacrifício do próprio Filho, teria ele, Deus, sido tão desorganizado, tão incompetente e tão negligente? E a expressão do Salvador, está consumado, não passaria de propaganda enganosa? Bem, fossem verdadeiras as fantasias, objetos de nossos comentários, Jesus não teria passado de um impostor, e os saduceus e fariseus contemporâneos seus estariam cobertos de razão. Só que nem Satanás concorda com isso. Quando o Senhor Jesus informou que o Santo Espírito
convenceria ao mundo do pecado, da justiça e do juízo, e que ele guiaria os que o nome do Senhor invocassem em toda a verdade, João 16, 8 e 13, de forma alguma esteve insinuando que levantaria, séculos depois de ter sido concluído o Novo Testamento, revelações suplementares ou iluminadoras através do mesmo Espírito Santo. Definitivamente, nada disso fez ou faz parte da economia do Altíssimo. As verdades neotestamentárias foram reveladas ou inspiradas, e desde então, o Santo Espírito que as deu ilumina os remidos em todas as gerações, mas não acrescentou e nem acrescenta uma só vírgula, uma só sílaba. Como disse alguém, o Espírito faz o remido sábio até o que foi revelado, mas não acrescenta nada ao que já foi revelado. Também, nada disso teria e estaria acontecendo se Cristóvão Colombo não tivesse aportado na América do Norte em 1492, fazendo surgir os Estados Unidos. Sem os Estados Unidos, sem Joseph Smith, sem Ellen White, sem Charles Russell, sem William Branham, sem Helena Petrovna, sem o pentecostalismo e sem mais um número sem fim de dogmas, de ensinos, de fantasias à margem da verdade neotestamentária. Não se diz não existirem ilhas de verdades em cada um e em todos esses movimentos, mas quem menciona as Sagradas Escrituras e quem as expõe não tem o direito e nem a liberdade de mencionar e expor nada menos que toda a verdade, sem mistificação, sem adulteração, sem sofisma, sem mercadejamento. O precioso sangue do Senhor Jesus, a causa do dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, não poderia e não deveria jamais ser envolvido com pensamento de pessoa alguma e nem com o que se acha ou se deixa de achar. Milhões têm passado para a eternidade confiando em fantasias, em embustes, em mentiras, como reencarnações, purgatório, sono e aniquilamento do espírito humano, perseverança na salvação e para a salvação, e mais uma quantidade enorme de invencionices doutrinárias, algumas delas trazidas lá diante da cruz e introduzidas na pregação da graça bendita. Graça sem graça não é graça, é desgraça. E graça barata só na verve, só na imaginação desses tais profetas, desses tais iluminados. Passar por esta vida, tendo ouvido falar do Senhor Jesus e sua obra perfeita e consumada, e ainda assim entrar na eternidade pela porta errada, é coisa sem paralelo. Ouvinte precioso, cuidado. Não imagine ser impossível substituir o poder e a eficácia do sangue do Senhor Jesus por nada, nem mesmo por uma suposta obediência à lei, por uma suposta perseverança. Invoque logo o precioso nome do Senhor Jesus, e você estará em paz com Deus e de bem com a vida por todos os séculos. Amém.